aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um convidado incrível, o Felipe, biólogo e também paleoarte. Muito incrível, né? Eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre ele, né? Oi, pessoal. Oi, Grace. Tudo bem com você? Pessoal aí que nos ouve também. É um grande prazer estar aqui hoje. Vamos falar um pouquinho sobre um tema muito bacana que é paleoarte. E eu espero que vocês viajem comigo, embarquem aí nesse tempo pré-histórico junto conosco, fazendo a arte aí da nosso instrumento, a nossa ferramenta nessa viagem. Primeiramente, eu acho incrível as suas artes, o seu trabalho de divulgação científica, né? Trazendo muitas histórias e o seu desenho é incrível. O seu site Ah, também, né? Cheio de informações e conteúdo muito, muito importante. Grace, muito obrigado, muito obrigado. Fico feliz que você goste e espero que as outras pessoas curtam também. Obrigado. Foi feito com muito carinho esse projeto, esse trabalho é feito com muito carinho. Eu imagino o trabalho que deve ser estudar, pesquisar, transformar em desenho. Exatamente. Como é que começou tudo, assim, na sua infância? Como é que começou esse sonho, esse desejo, essa paixão? Ah, legal. Começou pequenininho, né, assim como muitas crianças hoje em dia, eu já tinha um interesse pela natureza primeiro, né, eu cresci numa cidade de praia, que é a Baixada Santista, né, a região da Baixada Santista, uma região de praia que a gente tem muito contato com a natureza, a Mata Atlântica, então esse interesse já veio muito por aí, né. E com o tempo eu também comecei a me interessar pela temática pré-histórica, principalmente porque eu vivia numa casa que era muito cheia de livros, né. A minha mãe, ela era uma colecionadora ávida de livros, ela tinha aquelas enciclopédias, né, que eram aquelas coleções de livros antigos que falavam de vários temas, era o Google da nossa época. E eu gostava muito de passar muito tempo folheando, né, e eu gostava geralmente de procurar ali as informações sobre vida selvagem, sobre animais e tudo. E aí, folheando essas páginas dessas enciclopédias, eu eventualmente acabei descobrindo também o mundo pré-histórico, né, falar um pouquinho sobre o passado do nosso planeta, sobre os dinossauros, e aquilo me encantou profundamente. E a partir daí eu comecei a buscar informação, comecei a pesquisar, uma curiosidade muito grande. Naquela época a gente ainda não tinha internet, então essas pesquisas eram feitas com materiais impressos, né, eram livros, revistas. Naquela época tinham as bancas de jornais que costumavam ter revistas, né, de divulgação de ciência, coleções também que vinham em fascículos. Então eu comecei a virar um aficionado por esse tema. E aí, claro, depois, um pouco mais para frente, né, começou o assunto começou a ficar mais popular, principalmente depois do lançamento do primeiro filme Jurassic Park, em 93. Então o tema ele realmente se tornou muito popular aqui no Brasil. E aí de logo depois também começou a entrar a internet, né, a internet começou a chegar nos lares das pessoas, e ela também abriu muitas portas para a gente começar a expandir ainda mais as nossas pesquisas. E aí eu, enfim, né, essa paixão seguiu, muitas crianças ficam apaixonadas por dinossauros durante um tempo, depois elas acabam desenvolvendo outros interesses. Mas eu não, eu continuei focado nesse tema, e eu acabei descobrindo que era o que eu queria fazer, era de alguma forma estudar, né, me aprofundar na minha carreira voltado para esse assunto, né, da vida pré-histórica. E eu descobri que para isso eu precisava me tornar um paleontólogo, e para me tornar um paleontólogo eu precisava ter aí toda uma trajetória, né, começando a fazer um curso, eu escolhi biologia, existem outras opções, né, você já fez vídeos inclusive com o Henrique Zimmermann, né, que é um amigo também, ele já falou bastante sobre isso, e eu escolhi no meu caso, eu escolhi a biologia, né, eu segui esse campo. Aí eu me formei, quando eu já estava na época que eu estava fazendo biologia, eu já estava fazendo algumas disciplinas, porque era um curso de licenciatura, era um curso para formar professores, né, de biologia. E eu já fazia algumas disciplinas ligadas à comunicação, pedagogia, didática, divulgação científica, né. E aí, nessa época, um dos meus trabalhos de conclusão de uma disciplina era elaborar um projeto dentro de um tema que eu quisesse desenvolver para o público, né. Ou podia ser uma aula, ou podia ser alguma coisa de mais ampla. E aí eu criei um projetinho, naquela época a internet já estava começando a aparecer, eu criei um projeto de um site falando sobre paleontologia para o público em geral, que era uma coisa que até então não tinha muito em português, a maioria dos sites eram em inglês que falavam sobre esse assunto.
E aí, eu acabei, apresentando esse projeto, né, a professora elogiou muito, gostou, e eu acabei colocando ele em prática. Eu criei uma página chamada Território dos Dinossauros. Ela já não existe mais, mas na época foi uma das primeiras páginas em português que se dedicou a divulgar paleontologia. Isso lá no finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000. E para fazer esse trabalho de divulgação, quando a gente fala de paleontologia, é muito importante a gente usar imagem, né? Usar ilustrações, né, para a gente falar um pouco desse tempo passado, porque assim as pessoas vão poder entender melhor. E eu tinha uma dificuldade muito grande de encontrar ilustrações disponíveis para poder usar. A maioria das ilustrações, eu particularmente sempre me interessei muito pela pré-história brasileira, que era um assunto pouco trabalhado naquela época. E haviam poucas ilustrações disponíveis, porque haviam pouquíssimos paleoartistas brasileiros atuando. Então, para poder, né, ter a possibilidade de desenvolver esse trabalho, eu percebi que eu ia ter que começar a ilustrar, né, para poder fazer essa divulgação. E eu já tinha um certo talento para desenho, eu não era artista, né, nada disso, mas eu gostava de ilustrar, e eu comecei então a ilustrar a minha página, né. E aí, isso começou a chamar a atenção das pessoas, as pessoas começaram a visitar muito a minha página, na época, e aí começaram a surgir algumas oportunidades de trabalho, né. Nessa época eu já tinha terminado a biologia, já estava fazendo meu mestrado em paleontologia, e aí começaram a surgir os meus primeiros convites para trabalhar em projetos de divulgação com ilustração, com paleoarte. E foi aí que a minha trajetória começou. Eu oficialmente os meus primeiros trabalhos profissionais de paleoarte aconteceram ali mais ou menos em 2002. E dali para frente, né, não parei mais. Tanto que eu acabei, né, a parte de paleontólogo, eu acabei toda direcionada para esse lado mais da divulgação, não tanto da pesquisa. Eu fiz pesquisa também, ainda faço algumas coisas, mas a maior parte do meu trabalho acabou voltada para comunicação, para divulgação e fazendo uso da paleoarte como ferramenta, né. Então minha trajetória vem desde então nesse caminho. Muito interessante, né, que é uma longa jornada. Desde Sim. 2002 é muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Já tem mais de 20 anos, mais de 20 anos. Você trabalha no museu, né? Exatamente. Hoje, a meu trabalho principal é no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Fica aqui na capital, no bairro do Ipiranga. Nós somos vizinhos do Museu do Ipiranga, que é o museu mais famoso, né? Mas eu trabalho no Museu de Zoologia. Eu trabalho numa parte do museu que a gente chama de divisão de difusão cultural, que é exatamente a equipe que lida com toda a parte de exposição, de ações educativas, a parte ligada ao público, né? E o meu trabalho envolve a parte de projetos de exposição, montagem de exposição, manutenção. Então eu atuo numa área mais ampla, mas como é um museu que também, entre outras coisas, também lida com fósseis, né? Porque nós temos alguns esqueletos de dinossauros, de grandes mamíferos montados na galeria. Então, eventualmente surgem algumas oportunidades de também desenvolver trabalhos paleoartísticos aqui para o museu. Mas eu não sou paleoartista do museu, eu sou museólogo, né, aqui. Tô- Atuo na museologia. E esse é o meu trabalho, que basicamente é isso. Muito bacana. O seu site é o primeiro e único grande catálogo que temos no Brasil, se eu não me engano, né, porque se dá uma procurada. É verdade, Grace. Na verdade, é o Paleozoo Brasil, né? Esse é um projeto que ele começou em 2005. Olha só, eu ainda estava no comecinho da minha carreira de paleoartista. Como eu disse para você, uma das coisas que sempre de uma certa maneira, me incomodou é que apesar do tema da pré-história, da paleontologia serem, desde o do lançamento do Jurassic Park, se tornarem algo, né, bem comum, assim, as pessoas começaram a criar um grande interesse, a maior parte da informação que a gente tinha vinha de livros que eram produzidos lá fora, era um material importado, os filmes, os livros, os documentários. Então, geralmente, os fósseis, né, e as espécies pré-históricas que eles mostravam não eram as nossas, não eram as do Brasil. Então, isso me incomodava um pouco, né? Porque a gente. E aí, né? E se as pessoas quisessem saber mais sobre os nossos fósseis, será que o Brasil teve
coisas interessantes para histórias interessantes para contar, então isso sempre me incomodou. E quando eu estava me formando como paleontólogo, eu fui descobrindo que a gente tem uma riqueza paleontológica imensa, né, tem uma quantidade de diversidade de fósseis incrível, que a grande maioria das pessoas ainda não conhece. Então naquela época, lá em 2005, eu pensei em desenvolver um projeto onde eu começaria a reunir informação sobre esses fósseis, principalmente os animais vertebrados, que é o grupo que eu estudei, né, na minha época de que eu estava, né, desenvolvendo meu mestrado, e eu queria, descobrir todas as espécies que tinham sido identificadas no Brasil, e a ideia era montar um banco de informação sobre essas espécies e, de preferência, ilustrar cada uma delas. Então a ideia é que as pessoas depois, mais para frente, tivessem a possibilidade de ter acesso a essa informação e ver as imagens dessas espécies reconstituídas, né. Então nesse processo foi um tempo muito longo de pesquisa. Nos primeiros 5 anos, eu trabalhei só pesquisando trabalhos científicos, artigos, né, visitei algumas instituições, museus, busquei bancos de dados, enfim, foi um trabalho muito longo de levantamento e de organização dessa informação, e depois eu comecei as ilustrações, eu comecei cada uma das espécies, eu fui ilustrando devagarzinho, né, usando as técnicas paleoartísticas, e aí quando chegou lá em 2016, olha só, quase 10 anos depois, é que eu finalmente comecei a disponibilizar esse material. Aí eu inaugurei essa página, que é o Paleozou, em 2016, e eu comecei então a fazer, disponibilizar todos esses arquivos, essas informações para o público naquela época, né. Então hoje o Paleozou, ele já está aí há um bom tempo, né, mas o projeto em si começou lá em 2005, então a gente está em 2025, já são 20 anos só nesse trabalho, e até hoje ninguém fez nada parecido. É o único lugar que você consegue encontrar todas as espécies de animais vertebrados que já foram descobertas no Brasil, que você tem as informações e que tem elas ilustradas, então isso é muito legal. Porque quando eu perguntei para o Kennedy, né, onde você encontra as informações, aí ele indicou esse site, eu achei incrível as informações. Ah, que bacana, que bom que vocês curtem. E realmente tem muita gente que usa, né, as informações, não só o pessoal da divulgação científica, mas até mesmo tem muitos paleontólogos. Eu já soube que tem muitos colegas da paleontologia que usam o site até para saber, né, os grupos que tem, ou quando que estão trabalhando com algum grupo, querem saber quais foram as espécies que foram descritas, né? Então eles vão lá, consultam e aí depois eles vão correr atrás de mais informação, porque o site, apesar de ter muita informação, né, hoje são quase 1000 espécies que estão descritas e ilustradas no site, mas ainda assim eu falo que ele é um ponto de partida só, ele não é o final da linha, né. Então ele é para estimular as pessoas a conhecerem e depois elas podem pesquisar mais a respeito. O que eu gosto sempre é de estimular as pessoas a ir mais a fundo na informação. Então eu só faço ali só um gostinho e aí o pessoal vai pesquisar mais em cima. E realmente muita gente usa as imagens, as informações, né, inclusive outros canais de divulgação, até tem vários canais famosos que usam bastante as informações do Paleozou. Adolescentes, jovens também que querem aprender e começar nesse grande caminho que também é o Paleartes, né, também usa. Exatamente. Você tem um novo livro, né, que acabou de lançar, se eu não me engano? Exatamente, Grace. É um livro que foi lançado agora no mês de julho, né, que é o meu primeiro livro que eu realmente lanço como autor, né, um livro solo. Inclusive eu tô com ele aqui agora, para quem quiser ver, que é esse grandão aqui, que é o Animais Pré-históricos do Brasil, o Guia Ilustrado, e que exatamente o que eu faço é pegar essas informações, né, uma parte das informações que estavam lá no Paleozou, e agora a gente converteu ele num livro, né, então a gente expande essas informações, e é uma forma que as pessoas têm de ter esse guia ali para consultar, né, o tempo todo, sempre que tiver vontade, né, e é muito bacana. Então assim, mesmo assim, o livro e o site, eles conversam entre si. Então você pode ler o livro e você quiser expandir algumas informações, você vai no site, e a mesma coisa que algumas coisas que você está vendo no site, você também quiser saber mais,
você vai no livro. Isso é bem legal. Mas eu participei de várias outras publicações, né, de vários outros livros, inclusive você está mostrando até alguns aí na tela, né, que eu já participei também, mas às vezes como ilustrador, né, ilustrando. Então tem os livros de dinossauros, por exemplo, do professor Luiz Anelli, que foram alguns dos que alguns dos primeiros, né, que ele lançou, que eu ilustrei. Teve um que foi muito bacana também, que foi o primeiro projeto de livro que eu trabalhei, que foi o Manual da Pré-História do Horácio, né? Que esse, na verdade, eu não ilustrei, né? Na verdade, eu ajudei a elaborar o texto, né? Então, era um livro que era um projeto do Maurício de Souza, que ele queria falar sobre a pré-história brasileira e ele queria usar o personagem Horácio como se fosse um guia dessa história, né? E aí eu fui convidado para ajudar a escrever o texto do livro, de orientar a equipe, né, do Maurício de Souza, para eles produzirem um livro, para eles produzirem um livro. A gente pegou algumas espécies que eram conhecidas naquela época, porque é um livro já um pouco mais antigo, né? Acho que, se eu não me engano, ele é de 2003. E aí a gente foi mostrando algumas das espécies bacanas assim que tínhamos aqui, e aí os próprios ilustradores lá da equipe do Maurício fizeram a versão, né, com o traço dali dos personagens da Turma da Mônica. Quais os desafios do paleoartista no Brasil? Olha, assim, foram vários desafios, né? Um deles é o fato de que a gente ainda é uma atividade muito nova, né? Porque a paleoarte, apesar dela ter uma história longa no exterior, ela já começou a se desenvolver lá em meados do século XIX, mas aqui no Brasil ela só começou realmente a existir através de paleoartistas dedicados só nos anos 90. Olha só, né? Foi super recente. Lá para mil, o primeiro paleoartista, os dois primeiros paleoartistas, na verdade, que começaram a trabalhar aqui no Brasil, um deles é aqui de São Paulo, que é o Ariel Milani, que ele começou a produzir trabalhos paleoartísticos mais ou menos ali por volta de 1996. E logo na sequência veio também o Maurílio Oliveira, que é um paleoartista super famoso. Ele trabalha no Museu Nacional no Rio e ele começou em 99, né? Então eles foram os dois pioneiros assim da paleoarte. Antes deles, nós não tínhamos paleoartistas propriamente ditos aqui no Brasil. Que às vezes você tinha, eram alguns ilustradores que recebiam uma encomenda, um projeto para trabalharem com ilustrações, para produzirem algumas ilustrações para livro ou para alguma coisa nesse sentido, mas eles eram projetos soltos, né? Eles não eram especializados naquilo. Teve um, inclusive, que até faleceu há não muito tempo atrás, que foi o Brasílio Matsumoto, que foi um ilustrador que fez um trabalho lindo num álbum de figurinhas do Chocolate Surpresa, né? Que antigamente tinha esse chocolate, que agora está sendo relançado, inclusive, e tinha essa tradição de o chocolate trazer figurinhas que você depois colava no álbum. E uma dos grandes sucessos desse chocolate surpresa foi o álbum sobre dinossauros, que foi lançado, inclusive, no mesmo ano do Jurassic Park, em 93. E esse ilustrador, o Brasílio, ele fez esse trabalho, né? Ele ilustrou algumas espécies de dinossauros nesse álbum, e foi um trabalho incrível, assim. Ele não era paleoartista, mas ele fez um trabalho dentro, seguindo ali mais ou menos a metodologia, né, que os paleoartistas usam. Então, o resultado foi absolutamente sensacional, né? Mas a paleoarte mesmo começou depois, e eu mesmo, quando comecei a atuar, né, em 2002, ainda éramos pouquíssimos paleoartistas. Existia, literalmente, você contava nos dedos de uma mão o número de paleoartistas que atuavam no Brasil. Depois a coisa foi ganhando mais espaço, a gente, né, através desse trabalho pioneiro, começou de uma certa maneira, inspirar novas gerações, e a partir daí vários nomes importantes surgiram, né? De vários segmentos. Aí você pega o Rodolfo Nogueira, você tem a Júlia de Oliveira, você tem o Zainer, você tem o Heitor, né, de Sá, que até você usou a imagem dele aí logo no início da apresentação. Então tem vários outros ilustradores, né, paleoartistas, o Anilson Borges também, que fazem trabalhos sensacionais, só para citar alguns, né, são muitos hoje. E a gente hoje tem aí um segmento com muito mais gente, né? Mas isso não significa, apesar de ter um interesse maior no trabalho do paleoartista, não quer dizer que a gente não tem os nossos desafios.
né. E um dos maiores desafios, acho que existem alguns, mas eu diria que alguns dos maiores desafios, primeiro, envolvem o fato de que a gente não tem uma profissão regulamentada, né, não existe uma carreira, né, de paleoartista como a gente tem, por exemplo, de médico, né, de, sei lá, de advogado. Então, é é é uma atividade que ela existe, mas ela acontece de maneiras, às vezes, paralelas, né, então tem uma série de implicações quando você tem uma atividade que não é regulamentada. Uma das consequências é o fato de que você não tem um curso de formação para paleoartistas, né. Então a grande maioria dos paleoartistas vão meio que aprendendo, vendo o trabalho de outros colegas, né, testando possibilidades, mas também não existe uma graduação ou qualquer tipo de curso que profissionalize um paleoartista. O que existem hoje são, eventualmente mini cursos ou alguns cursos, né, de divulgação que ajudam nesse processo, inclusive eu mesmo ministro um deles, mas esse é um desafio importante também. E eu acho que a gente hoje ainda, apesar de estarmos avançando muito no campo de atuação, né, principalmente porque cada vez mais os paleontólogos estão mais conscientes da importância de divulgar o seu trabalho através dos paleoartistas, mas ainda assim a quantidade de oportunidades que existem para essa atividade ainda são relativamente escassas, né. Então a gente tem muitos paleoartistas hoje talentosíssimos, mas a gente tem um mercado que ainda não acompanha, né, esse contingente de profissionais. Então, assim, não é difícil você hoje, viver de paleoarte, né, você consegue ter uma atividade ali pontual, a grande maioria dos paleoartistas é assim, você faz isso de uma maneira pontual, mas você viver de paleoarte são pouquíssimos, talvez 2 ou 3 paleoartistas brasileiros que tenham esse privilégio, falar: "Não, eu trabalho, consigo me manter, pagar as minhas contas apenas com trabalho paleoartístico". E ainda é uma profissão ainda um pouco desconhecida, né. Sem dúvida, sem dúvida. Apesar de tudo, né, apesar da do paleoarti o trabalho do paleoartista ser o cartão de visitas da paleontologia, né, porque as pessoas geralmente conhecem a paleontologia através das ilustrações das espécies fósseis, né, e quem faz isso é o paleoartista. Mas ele, quanto profissional, acaba não tendo, né, a projeção que muitas vezes ele deveria ter. Então, as pessoas acabam nem sempre conhecendo e acham que o paleoartista, qualquer pessoa que faz um desenho qualquer, né, de um dinossauro sem nenhum critério, pode ser um paleoartista, e na verdade não. O trabalho paleoartístico ele exige, né, alguns conhecimentos e algumas metodologias de trabalho que nem sempre são compartilhadas. Então, às vezes, existe essa confusão também, né, as pessoas conhecem pouco o trabalho do paleoartista e quando têm contato, às vezes, não entendem bem o que é ser um paleoartista, e aí acham que qualquer pessoa que faz qualquer tipo de ilustração ou de modelo de um dinossauro, independente se ele está correto ou não, já chamam de paleoartista, e aí cria essa confusão. Então como é que você define o trabalho de um paleoarti então como é que você define o trabalho de um paleoartista? Maravilha. Bom, a paleoarte é a disciplina que usa a arte, a técnica artística, para transmitir, para traduzir, na verdade, conhecimento paleontológico, transmiti-la através de ilustrações, de modelos, né, enfim, de vários tipos de renderizações, né, vamos dizer assim. E a paleoarte, apesar de ela utilizar a arte como ferramenta, o aspecto mais importante dela, e o que torna ela diferente, é a base científica, né, é o conhecimento científico que está por trás de tudo isso. Então, independente da técnica que se use, se é escultura, se é ilustração, se é digital, se é tradicional, enfim, se é estático, se é animação, não importa. O que importa é que o trabalho ele precisa estar bem embasado em evidências científicas e ele deve traduzir de maneira correta as interpretações que os cientistas fazem desses fósseis. Então, isso é o que caracteriza o trabalho paleoartístico e é isso que diferencia a paleoarte de uma representação de uma espécie pré-histórica, por exemplo, que você vai ver na ficção, nos filmes, né, que não tem esse mesmo compromisso. Às vezes eles até se inspiram um pouco na ciência,
mas existem liberdades criativas que são feitas, eh, porque ali não é o objetivo não é falar de ciência, o objetivo é criar uma narrativa que seja atrativa, né, que seja entretenimento. Então isso é importante diferenciar o trabalho do paleoartista de um artista que faz uma representação para uma ficção, que não tem esse compromisso de falar de ciência. Qual foi o primeiro desafio que você já enfrentou? Eu acho que os primeiros projetos sempre são os mais desafiadores, né, porque existe uma insegurança muito grande, a gente ainda tem uma inexperiência, né, tanto na parte de execução do trabalho, mas até mesmo na parte profissional mesmo, de cobrar, quanto que cobra por um trabalho paleoartístico, né, quando você se torna profissional, como que você faz para receber também, né, então como lidar com o cliente, então principalmente quando a gente está começando, acabam sendo desafios importantes, né. Como chegar até o seu cliente potencial também, né, como tentar conquistar um espaço no mercado aí de trabalho. Então esses desafios eles são talvez os mais críticos quando a gente está começando. É claro que ao longo da trajetória sempre existem desafios de diferentes naturezas, então sempre que a gente resolve explorar uma forma nova de trabalhar, a gente encontra alguns desafios, né, às vezes você faz alguns acertos, às vezes você erra, então, assim, é difícil dizer um em particular, mas eu diria que essas são algumas situações que a gente encontra ao longo do trabalho, né, ao longo da trajetória da carreira, né. A gente vai também fazendo essas mudanças, então quando a gente muda a técnica, eu, por exemplo, sempre foquei muito meu trabalho na ilustração. Mas, mais recentemente, tem surgido bastante demandas de esculturas, né, para produzir modelos, reais, tridimensionais. E isso é um desafio, eu ainda me considero ainda inexperiente nesse campo, então é claro que nesse trabalho, às vezes, tem alguns desafios. Qual que é o melhor material que você vai usar para cada tipo de situação, de ambiente? Então, às vezes, você pensa que vai fazendo de um jeito e pensa que vai dar certo e não dá. E aí você tem que fazer de outro jeito, e às vezes você tem um prazo muito curto para trabalhar. Então essas são algumas situações que eu já vivi ao longo da minha carreira. Como que a ciência e a criatividade se misturam? Olha, a criatividade eu acho que ela tem um espaço na paleoarte, né, mas até mesmo a criatividade, ela precisa ser pautada pelo conhecimento científico. Então, às vezes, tem certas questões, né, por exemplo, acho que talvez a mais fácil da gente dar de exemplo é a cor, quando a gente coloca uma cor, um padrão de cor em uma espécie fóssil, né, porque geralmente a maioria das espécies fósseis, principalmente os vertebrados, né, que são animais que geralmente a pele não se preserva, a gente não tem quase informação sobre qual era a cor deles, né. Então aí, a princípio, você teria um espaço de usar uma certa criatividade, né. Eu, por exemplo, as pessoas reconhecem muito facilmente o meu trabalho, porque eu costumo incorporar muitos elementos de cor nas minhas composições, nas minhas retratações das espécies, né. Você está vendo aí 2 imagens, né, o espinossauro aí, o Oxalaia, né, como alguns preferem chamar, ou aqui agora o Irritátoro também, né. Você vê que é uma representação de um animal que tem alguns padrões de cores bem interessantes, né, bem chamativas, e as pessoas facilmente reconhecem o meu trabalho por isso. Mas mesmo essas cores, e a gente não sabe, né, pode ser que seja assim, pode ser que seja de outras formas, enfim. Mas mesmo na minha criatividade, digamos assim, eu tenho que me respaldar na ciência. Então esses padrões que eu utilizo, por exemplo, nos meus trabalhos, eles não são tirados do nada, eles não vêm de nenhuma voz aleatória dentro da minha cabeça. Eles são inspirados em referências reais de diferentes tipos de animais, né, de aves, de lagartos, às vezes até de mamíferos também, né, dependendo. Então, essas cores todas elas ocorrem nas espécies, algumas mais, em outras menos, mas elas não são aleatórias, né. E elas têm funções que podem estar relacionadas com comunicação, com caça, com defesa, e eu tento incorporar esses elementos. Então, existe um espaço para criatividade? Sim, mas essa criatividade, ela está na forma como você usa a referência real que a natureza dá para gente e aplica ela em cada situação, em cada projeto. Então, no meu caso, nada do que eu incorporo nas minhas representações
ela é aleatória, ela é tirada puramente da minha imaginação. Eu realmente me baseio muito em espécies atuais, então geralmente eu uso no meu trabalho, né, durante o processo, eu uso muitas fotos de diferentes tipos de animais, né, e eu componho a partir dessas imagens. Então, às vezes eu mesclo elementos de diferentes espécies numa mesma composição, mas dentro de uma forma que faça sentido, ou que seja pelo menos plausível, né. Então é nesse sentido que a criatividade tem espaço na paleoarte, mas ela nunca pode agir de maneira aleatória. Ela está sempre conduzida por esse conhecimento científico que está ali direcionando tudo. Tem que ter bastante estudo por trás antes de escolher a cor, escolher o formato. Exatamente. Eu costumo dizer que a parte mais demorada de um trabalho, seja qualquer tipo de projeto paleoartístico, é o tempo que você dedica para estudar, para realmente levantar as informações, estudar as possibilidades, fazer os rascunhos, né. Então isso às vezes, 60%, 70% do tempo de trabalho é nessa etapa, depois o resto é a execução em si. Depois que você definiu a cara que o bicho vai ter, aí o acabamento, a execução e o acabamento costumam ser a parte relativamente mais rápida, né, principalmente se é desenho, se é ilustração. Quando é uma composição, uma peça física, aí não necessariamente, aí às vezes o trabalho também pode ser um pouco mais demorado. Mas para uma ilustração, no meu trabalho, por exemplo, em geral é isso, 70% do tempo é para pensar como é que vai ser o bicho, né, para interpretar os fósseis, para estudar as referências, para compor, e aí depois o resto é a execução em si. Aí é fazer o desenho fino em si, né, compor, dar cor, dar o acabamento. Leva quanto tempo para produzir um desse? Varia muito, Grace, varia muito de acordo com o projeto e o nível de complexidade, né. Eu diria que, assim, uma ilustração, como essa, por exemplo, vai do Irritator, né, do só do bicho, né. Eh, Lógico que eu vou precisar de um tempo para pesquisa, tá, eu não vou nem contar o tempo de pesquisa, eu vou contar o tempo de execução. A execução ela pode ser bem rápida. No caso de uma ilustração como essa, que não é nem uma ilustração tão detalhada assim, eu posso concluir ela em 1 ou 2 dias, tá. Agora o tempo de pesquisa por trás pode levar, às vezes, 2 semanas, por exemplo, né, para eu chegar nesse conceito. E aí depois eu executo, né, mas tudo depende de cada circunstância, de cada projeto, do prazo que a gente tem, né. Mas é isso, mas tem outras composições que podem levar mais tempo. Agora, por exemplo, para fazer um modelo, um tamanho, né, real, dependendo do tamanho, aí eu posso levar alguns meses até, né, também na execução do trabalho, mas também tem uma fase de estudo preliminar, tenho que definir tudo antes de começar a executar, que aí depois que eu estiver executando, principalmente se for uma peça mesmo, uma grande, né, uma peça maior, aí não dá muita margem para você fazer muito ajuste, né, você já tem que meio que certeiro. Como é que você chegou nesse formato aqui de imagem, até nos Ah. ícones, no mapa? Sim, sim. O que eu queria, quando eu criei o Paleozou, era tornar a experiência, né, de informação a mais fácil possível. Então você vê que é um projeto, tanto o site Paleozou quanto o próprio livro, né, que deriva dele, que é esse que eu acabei de lançar, eles têm relativamente pouco texto. Eu tento trabalhar o máximo possível as imagens, né, tornar a coisa muito você bate o olho e você entende o que está vendo ali, de uma maneira muito rápida. Então, esse formato que você vê aí, que é o formato que hoje eu estou usando no Paleozoto, eu tô até atualizando, né, porque ele tinha um formato um pouquinho mais antigo, eu estou aos pouquinhos agora atualizando, mas ele foi inspirado em algumas referências que eu vi de outros livros que trabalham com essas mesmas ideias, só que não necessariamente com a fauna fóssil, né, e eu achei que funcionavam bem. Então, quando a gente tem a ficha aí, a gente tem alguns elementos importantes que a gente tem que compor, né. Então a gente tem o nome do bicho, a espécie, quem foi que descobriu, o ano que descreveu a espécie, se tem alguma espécie que pode ser a mesma ou não. Então, no caso do Irritator aí, existe uma discussão que é se tem uma outra espécie, que é o Angaturama animae, que foi descrita na mesma região, da mesma época, e para muitos paleontólogos, provavelmente o Irritator e o Angaturama eram o mesmo bicho. Então eu coloco essa possibilidade também. Tem a classificação, tem um intervalo no tempo geológico em que esse animal viveu, né. Aí tem algumas informações que eu tentei sintetizar, como, por exemplo, a escala de tamanho, né. Eu prefiro não ficar usando muita medida. Ah, tem tantos metros de altura, tantos de comprimento, porque isso pode variar muito, né. Isso às vezes causa mais confusão do que ajuda.
Então eu preferi criar uma escala visual, em que a pessoa olha o ser humano, né. Geralmente eu coloco sempre um homem e uma mulher, né, porque tem alturas um pouco diferentes, e eu coloco a sombra do animal aproximadamente, né, porque isso pode variar. Como geralmente esses bichos são conhecidos por fragmentos, a gente nunca consegue ter ali um cálculo preciso, então eu coloco uma ideia aproximada do tamanho. E aí tem algumas informações básicas, né, então, por exemplo, o ossinho, ele representa o quanto daquele fóssil do esqueleto do animal foi encontrado. Então, quanto mais o osso está preenchido, mais completo é o esqueleto. Isso significa que a gente precisou fazer menos interpretação, né, porque tem mais material disponível. Se o osso, que nem nesse caso aí do irritátor, né, a gente basicamente só tem um pedacinho do osso preenchido, porque na verdade a gente só conhece um pedaço do crânio do animal. A gente não conhece o resto do esqueleto dele. Então, né, tem muita coisa aí que a gente precisou se basear em outras espécies e tem pouco desse bicho. Se é carnívoro, se é herbívoro, aí tem também uma legenda, né, uns símbolos que representam, e também o tipo de ambiente que esse animal vive. Então, se é um animal que vive só na terra, ele tem lá o último símbolo mostra quando é um animal que vive só na terra, se é um animal aquático, se é um animal, nesse caso, hoje em dia a gente imagina que alguns dinossauros, como os espinossaurídeos, eram semiaquáticos, né? Eles viviam parte do tempo em terra, parte na água. Então, nesse caso, o símbolo representa que ele tinha uma parte da vida em terra e uma parte na água. E a localização, quer dizer, onde a gente encontrou fósseis desse animal, né, então até o momento só ali no Ceará, né, então a gente só conhece ali. Então essa legenda ela foi criada, inspirada em várias referências que eu vi em outros tipos de livros parecidos, ou publicações parecidas, e a ideia é que ela seja assim, resuma, tem uma quantidade grande de informação que está aí, mas ela é muito resumida, ela fica tudo muito visual. Então a ideia é facilitar para que a pessoa bata o olho e consiga entender o básico do que era esse bicho, onde ele vivia, que época, qual era a dieta dele, o que que a gente sabe sobre ele. E essa sequência a gente faz em todo o Paleozoo também para todas as espécies. Quais os primeiros passos para quem sonha em seguir esse caminho? Maravilha. Bom, a primeira coisa é ter curiosidade, estudar, ler muito, né? A gente sabe que hoje em dia, às vezes, as pessoas ficam com um pouquinho de preguiça de ler, né? Ó, você está mostrando essa imagem, era o antigo, era como é que era antigamente a ficha, né? Com o tempo agora a gente vai atualizar, inclusive. Mas assim, voltando ao assunto, né? Eu acho que a pesquisa e a leitura são fundamentais. Então não pode ter preguiça de ler, não pode ter preguiça de sair por aí procurando informação. Como eu disse, infelizmente não existe um curso de formação de paleoartista, mas existem muitos cursos que podem ajudar nesse processo. Então, existem cursos, por exemplo, de técnicas artísticas que podem ajudar para você se aprofundar na técnica em si, se é desenho, se é escultura, se é digital, se é tradicional. É importante que o paleoartista domine técnicas artísticas. Ele não precisa dominar todas, né? Porque cada paleoartista acaba se especializando numa abordagem. Então, tem paleoartistas que trabalham só com ilustração digital. Tem paleoartistas que só trabalham com ilustração tradicional. Tem paleoartistas que só trabalham com escultura, né? Tem paleoartistas que fazem de tudo um pouco, tudo bem. Aí cada um vai encontrar o seu caminho. Mas existem outros cursos também que dão bases científicas, né? Então, um pouquinho bases de biologia, base de geologia, né? Cursos de difusão de paleoarte também existem, alguns são poucos, mas existem. Então, e assim, quando vier a oportunidade, para quem já estiver na graduação, por exemplo, que de repente está numa universidade que tenha um laboratório de paleontologia, tenta encontrar uma vaga, fazer um estágio, né? Porque através do estágio você vai aprender muitas coisas na prática da vivência da paleontologia, do estudo dos fósseis, da própria prática, vão surgir oportunidades de atuar como paleoartista também. Então é um caminho longo e assim, tem que estar pronto para sempre estar se atualizando, acompanhando o que está acontecendo, né? Isso é importante. Estudando os outros paleoartistas, o que que os outros paleoartistas estão fazendo, por que que é importante estudar o que eles fazem? Para você encontrar a sua vocação dentro da paleoarte. Você não precisa fazer exatamente o que está todo mundo fazendo, né? Quando você encontra uma vocação sua, ou quando você descobre um nicho que você pode atuar, que outras pessoas não estão atuando, você tem uma maior probabilidade de fazer virar uma referência, né? Então a gente vai ter, por exemplo, aqui no Brasil,
A gente tem o Anilson Borges, que é um paleoartista que se especializou em criar esculturas em tamanho real de dinossauros e de outros animais pré-históricos, esculturas gigantes. Praticamente quase ninguém mais faz isso aqui no Brasil além dele. Então ele criou um nicho onde ele atua, onde ele praticamente domina, né? Por quê? Porque ele é uma referência, ele foi se consolidando nessa trajetória. Ele não ilustra livros, por exemplo, mas ele cria esses dinossauros incríveis que ficam expostos nos parques, né, nos museus. Então ele criou um nicho dele. Ele percebeu que quase não haviam paleoartistas que faziam isso, e ele então resolveu explorar essa vertente, né. Tem outros paleoartistas que já vão mais para o caminho, do digital, né, então criam animações, criam modelos 3D para fazer experiências imersivas, né. Então é importante você estudar o que que esses paleoartistas estão fazendo e quais são as oportunidades para você também criar um caminho, trilhar um caminho só seu. Porque se você vai onde está todo mundo fazendo, existe uma grande probabilidade de você ter mais dificuldade de se engajar, né, porque aí já tem outras pessoas que já estão mais tempo que você, que já estão mais consolidadas, então você acaba tendo mais dificuldade de ganhar o seu espaço. Então quando você explora um nicho seu, um nicho diferente que ninguém está explorando, existe uma chance que você consiga se destacar e até se transformar numa referência naquele nicho. Então essas são algumas dicas, assim, e aproveitem também assim, e se comuniquem, né? Comuniquem-se com paleoartistas já experientes. Hoje em dia a gente tem a internet, que é uma ferramenta incrível, onde a gente consegue ter contato direto com essas pessoas, né? A gente, independente de onde a gente está, você consegue conversar com a maioria dos paleoartistas tem perfis nas redes sociais, né? Alguns principais que atuam hoje têm perfis, eles estão super acessíveis, então você pode aproveitar e conversar com eles, ou então quando tiver os encontros científicos, né, a, a- os paleontólogos costumam fazer encontros, né, periódicos, onde os paleontólogos e os paleoartistas se reúnem, né, e você tem a chance de conhecer pessoalmente muitos deles, conversar com calma, pedir dicas, sugestões. Então, fazer esses contatos também, criar esse networking, né, que a gente chama. Essas são algumas dicas que eu considero assim importantes para quem está começando a trilhar os primeiros passos aí nessa trajetória. Quais são os desafios de equilibrar ciência e imaginação? Olha, eu acho que a gente que costuma trabalhar nesses campos artísticos, a gente tende a ser muito criativo. Então, acho que na paleoarte, a gente, como eu falei, a gente pode usar a criatividade, mas sempre com uma certa dosagem. Então, acho que o maior desafio é a gente segurar um pouco o nosso desejo de extrapolar, né, as coisas e realmente criar uma disciplina para que mesmo no uso da nossa criatividade, a gente sempre respeite a ciência que está por trás das obras, né? Porque se a gente abre mão disso, aí a nossa composição, ela deixa de cumprir o seu papel, que é o de comunicar ciência, ela vai comunicar uma opinião muito pessoal sua, que não necessariamente é científica, e dependendo da técnica que você utiliza, dependendo do nome que você tem, que você construiu, você acaba sendo um formador de opinião. Então, se você cria uma composição, né, você já é uma referência, você cria uma composição muito fantasiosa, as pessoas podem ser equivocadamente levadas a acreditar que aquela composição é cientificamente apurada, vão achar que aquilo é real e vão acabar usando o seu trabalho como referência, sendo que não necessariamente ele representa a realidade. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem no nosso trabalho, de dizer, olha, isso aqui é uma possibilidade, né, mas ela está embasada em conceito científico, tá. Agora se você quer fazer deixar a sua imaginação solta, tudo bem também, mas você não pode chamar aquilo, por exemplo, de paleoarte, né. Tem uma responsabilidade quando você fala: "Isso aqui é um trabalho paleoartístico", você está assumindo a responsabilidade de que você seguiu uma metodologia e assumiu a responsabilidade por estar tentando representar conceito científico. Agora, se você quer fazer algo aleatório, de imaginação, então não é paleoarte. Só isso que você tem que ter em mente. Principalmente se você é um paleoartista profissional. A responsabilidade é muito grande. Quais são as oportunidades de mercado tanto no Brasil como no exterior? Grace, a gente tem a maioria dos paleoartistas atuantes, né? Como eu disse, é difícil viver só de paleoarte, né? Isso não só no Brasil, mas como em qualquer região do planeta.
Lá fora não é muito diferente daqui, nesse ponto. Agora existem algumas possibilidades dos paleoartistas atuarem, né. Paleoartistas podem atuar tanto produzindo ilustrações para trabalhos científicos, trabalhos acadêmicos, que são os artigos que são produzidos para as revistas científicas, como eles podem trabalhar para projetos de divulgação de ciência, né, como as exposições nos museus, os livros de divulgação. Hoje em dia a gente tem, né, os canais da internet, os divulgadores de ciência também, que também usam muito esses trabalhos, né, para poder divulgar os conhecimentos. Mas eu acho que o mercado de comunicação é o que mais absorve paleoartistas, né. Então, geralmente, algumas possibilidades de atuação envolvem atuar em museus, né. Geralmente os paleoartistas que atuam em museus, eles podem ser contratados permanentes dos museus, o que é mais raro, né. A gente no Brasil tem poucos exemplos de paleoartistas que são contratados em tempo integral para trabalhar no museu, mas eles podem ser contratados como freelancers, né, como autônomos ali para fazer um projeto em particular. Existe a possibilidade de atuar ilustrando livros, revistas, matérias jornalísticas. Hoje em dia, com o crescimento dos canais de comunicação de divulgação, os divulgadores, né, os youtubers, por exemplo, também existe a possibilidade de produzir material para que eles produzam os vídeos, né. Então a gente tem aí alguns grandes youtubers, né, que atuam e que eventualmente eles abrem a possibilidade para que paleoartistas que estejam, né, começando a sua trajetória, possam produzir ilustrações ou animações para serem usadas nos vídeos, né, que eles produzem ali, que compartilham. Uma outra possibilidade é atuar no segmento de empreendedorismo mesmo, né. Você pode produzir ilustrações, depois mandar imprimir, criar vender, né, criar quadros, criar modelos. Tem hoje paleoartistas que trabalham, por exemplo, com tecnologia de modelagem digital, e eles então modelam várias espécies, né, criam os modelos em ambiente computador, e depois com a impressora 3D eles imprimem os modelinhos, as estatuetas, e vendem, né. Então é uma outra possibilidade também de fazer um empreendedorismo usando a paleoarte como canal. Então são essas as possibilidades, né. Aí é ver realmente o que cada um almeja e ver as formas de se engajar aí, né, nesse trabalho, nessa atuação. Mas como eu disse, é um mercado difícil para você viver de paleoarte, só disso, né. Você geralmente vai ter que dividir a paleoarte com alguma outra atividade que te garanta ali um um pagamento mais, né, um orçamento mais tranquilo, né. Mas dá para fazer, dá para dividir o tempo entre uma atividade e outra. Quais são os perrengues do dia a dia? Olha, tem vários tipos de perrengues, né, os perrengues variam de acordo também com a maturidade que a gente tem. Eu acho que quando a gente está começando, um dos maiores perrengues é cobrar pelos serviços, né, principalmente quando você é profissional, quanto que você cobra, então a falta de referência, né, a gente nunca tem uma referência, é sempre um desafio a gente estabelecer um orçamento. E às vezes também, para quem está começando, isso acontece bastante, é o fato de que você, às vezes, para poder ter a oportunidade de produzir um trabalho que tenha uma visibilidade, às vezes você tem aquelas situações em que quem está te contratando não quer te pagar, né. Ele oferece a visibilidade para você. Então é comum, às vezes, a paleoartistas iniciantes terem um trabalho, né, veiculado, alguma coisa, mas sem receberem, ou receberem muito pouco, né, pelo que fizer, pelo trabalho que tiveram, porque eles ainda não são devidamente valorizados. Isso é uma questão, né. No caso, de paleoartistas mais experientes, um dos desafios, como um dos campos que a gente mais atua são instituições públicas, né, museus, universidades, enfim, né, elas têm uma carga de burocracia muito alta, que é cobrada para contratar, né. Então, quando você tem um projeto, um museu vai abrir uma nova exposição sobre o tema, e precisa de paleoartistas para produzir imagens e modelos que vão na exposição. Então, para essa contratação, você tem que ter alguns requisitos, né, para você poder ser contratado no poder público. Você precisa ter uma empresa aberta, você tem que ter CNPJ, e para isso você tem que pagar um monte de tributos, um monte de taxas que são muito pesadas para quem está começando.
você tem que ter nota fiscal, você tem que ter uma série de obrigações, né, contratuais para você atuar. Então, assim, não é também, o museu não vai simplesmente te contratar direto, você muitas vezes precisa passar por um processo de concorrência pública. Então, você tem prazos, às vezes o prazo é muito curto para você trabalhar. Então, você tem que lidar com, às vezes, perder um final de semana, perder um feriado trabalhando para poder entregar em tempo. Então, esses são alguns perrengues que acontecem, né? Fora aquelas situações que, às vezes, você tem, principalmente quando você tem trabalhos, às vezes na internet também, né? De que acontece, de repente você publica um trabalho lá como portfólio, né? E aí alguém vai lá e de repente pega o seu trabalho, uma imagem que você usou, e aí vai lá, faz um produto e vende, né? Usando a sua imagem sem pedir sua autorização, sem te pagar nada para isso. Então, às vezes acontece também, não te dando crédito, sei lá, são coisas que acontecem, né? Isso são algumas situações assim e que eu acho que são as mais comuns, né? E às vezes a falta de valorização mesmo, né, do trabalho. Então, às vezes você tem toda aquela trajetória, e aí quando chega lá na frente, né, o teu cliente fala, ah, mas você está cobrando muito caro pelo trabalho. Ou então as pessoas às vezes também criticam o seu trabalho sem entender, né, o teu processo. Então, essas coisas às vezes, né, desestimulam um pouquinho, mas a gente segue firme, né? A gente gosta, então a gente segue firme. Você tem alguma história engraçada que aconteceu? Ah, história engraçada, deixa eu pensar aqui. Eu já tive, por exemplo, são coisas bobinhas assim, né? Eu tenho alguns trabalhos que eu fiz aqui pro museu onde eu atuo, né? E aí um dia eu tava na exposição andando assim aleatoriamente, e aí tinha um grupo, uma escola, né? Tava ali próximo de um dos modelos que eu tinha feito para o museu, e o rapaz que estava conduzindo a escola estava explicando aquele modelo, como que ele tinha sido feito, e assim, parecia que ele sabia tudo sobre aquilo, né? E na verdade ele estava falando várias coisas que não tinha nada a ver. E ele não sabia quem eu era, que era eu que tinha feito o modelo. Eu só fiquei do lado assim, aí fiquei como se eu estivesse escutando ele ali, né? E aí ele falando, 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 e eu deixei ele falar, né? E aí depois eu fiz uma pergunta, assim, como se fosse, né? Não fosse uma pessoa que não soubesse de nada. Aí eu perguntei, eu nem lembro o que que foi que eu perguntei. E ele explicou, assim, com super. E aí eu comecei a questionar ele, né? E ele foi ficando, não, porque não é assim, não sei o quê, porque o artista que fez isso, ele fez dessa forma, pensando nisso, e eu tava só ali. E era eu que tinha feito, e ele não sabia. E eu dei corda pra ele, deixei, e ele já estava ficando muito bravo comigo, né. Aí chegou uma hora depois, aí eu chamei ele no cantinho, assim, né, eu não falei isso na frente dos alunos, aí eu cheguei no cantinho, e ele ficou estava meio assim, aí eu falei, eu contei que era eu que tinha feito, que era uma coisa que eu estava fazendo de propósito, tudo. Ele ficou muito sem graça, ele ficou muito sem Imagina. graça, né, mas eu brinquei com ele, eu falei que levar na esportiva, tudo, né. Aí eu dei alguns toques para ele sobre como é que tinha sido o trabalho, para que de repente se ele viesse de novo, para ele poder entender como é que foi o processo. Mas essa foi uma das coisas divertidas, assim, que aconteceu. E teve uma outra, essa eu achei bem curiosa. Eu teve um tempo atrás que eu participei de uma publicação, eu ilustrei uma espécie de dinossauro que tinha sido descoberta, e eu fiz a ilustração, eu fiz uma ilustração que era o esqueleto do bicho que ia no artigo, e fiz uma ilustração dele como se ele estivesse vivo, né? Uma representação, como você está vendo aí na imagem da ave, da Paleopsilotheres, né? E aí, eu fiz a ilustração, só que no artigo científico só tinha a ilustração do esqueleto. Até aí tudo bem. Foi publicado, aí já várias pessoas começaram a reproduzir, fazer as suas próprias versões do bicho, né? E aí teve uma pessoa que fez um desenho, reproduziu em cima do esqueleto que eu tinha feito, e aí eu compartilhei no meu perfil a minha versão da imagem, que eu tinha feito há muito tempo já. A imagem em cima da minha própria imagem. E aí ele me mandou uma mensagem, no privado, isso foi na rede social, me chamando a atenção porque eu estava copiando um trabalho que ele tinha feito. E aí eu fiquei meio assim, né, e aí ele me mandou o link e tudo, e ele também não tinha se dado conta de que eu tinha sido quem produziu a imagem do artigo.
e ele meio que me acusando que eu tinha feito a cópia do trabalho dele, né. E aí eu expliquei, depois eu tive que explicar para ele, falei: "Olha, na verdade, você que acabou copiando de uma certa maneira, usando o meu trabalho como referência, então isso aqui já existia", né. E aí também ele ficou super sem jeito, aí ele depois que ele se deu conta, ele ficou aí depois até nem respondeu mais, ele ficou tão sem jeito, e ele tinha até mandado uma mensagem primeiro ele até mandou uma mensagem aberta na rede, meio que dando uma tirada como se eu tivesse realmente feito isso. Depois ele me chamou no privado, e ele ficou ali insistindo, e aí eu mostrei pra ele inclusive tudo que tinha, inclusive estava no artigo, estava o meu nome lá, e aí ele ficou muito também sem graça, e aí ele até depois não respondeu mais. Aí ele tirou a imagem dele depois que ele tinha feito e tudo, eu fiquei na minha, nem me importei, eu não me importo muito com essas coisas, mas foram algumas situações engraçadas, assim, que eu me lembro, assim, que aconteceram em relação ao meu trabalho. Quais técnicas mais usadas para fazer ilustração? No caso, as técnicas variam bastante, né. Então, o Ariel, por exemplo, aí da foto, né, que é o Ariel Milani, ele domina diferentes técnicas de desenho e de pintura tradicionais. Ele gosta muito de trabalhar com técnicas tradicionais, né. Eu gosto de mesclar técnica tradicional com técnica digital. Então, todos os meus desenhos que eu faço, né, tanto no Paleozou, no livro e todos os que eu já ilustrei, eu geralmente gosto de fazer o desenho primeiro em papel. Eu uso o nanquim, que é uma caneta tinta, né, que ela consegue dar muito detalhe, ela tem uma ponta fininha, você consegue dar muitos detalhes bacanas no desenho. Aí o que que eu faço? Eu digitalizo essa imagem e depois usando o Photoshop, eu faço as cores, né, dou luz, sombra, né, e eu ainda posso criar alguns efeitos adicionais. Então, por exemplo, tem uma técnica que eu uso bastante que é o photo bashing, que você pega partes de fotos, você recorta alguns elementos de algumas fotos e você faz composições. Você usa alguns filtros, por exemplo, e você cria alguns efeitos interessantes ali, né. Então, no caso, por exemplo, o efeito fotográfico. Geralmente, quando você pega uma foto que tem vários planos, geralmente a parte mais que você está mais perto da lente fica mais detalhada e o fundo fica meio embaçado, né. É um efeito fotográfico. Eu uso bastante esse efeito, eu gosto bastante dessa estética, né. Então eu mesclo muito isso. Isso para ilustração, né. Para escultura, que é uma abordagem que eu tenho feito mais recentemente, eu gosto muito de misturar também técnicas. Então, geralmente, quando eu faço um modelo de um bicho, se é um animal pequeno, eu consigo trabalhar com materiais reaproveitados, materiais reciclados, né. Pedaço de metal para fazer um esqueleto, que a gente monta, mas faz um esqueleto para estruturar, e depois a gente usa materiais de fácil acesso, como papel, fita adesiva, papel alumínio, aí você vai criando aquele volume, e aí depois eu tenho que usar uma massa de modelagem para dar a anatomia e a textura, né. Então pode ser uma massa cerâmica ou a massa epóxi, que é uma massa muito resistente, né, você consegue criar efeitos de textura, e ela quando endurece, ela fica muito rígida, então ela fica bastante resistente. Aí eu uso tintas de artesanato para pintar, e depois geralmente tem um verniz que protege. Se é uma peça muito grande, aí eu já tenho que utilizar outros tipos de materiais, eu tento fazer uma estrutura de ferro para suportar o tamanho, eu uso isopor para esculpir, para criar aquele volume básico, e também uso alguns tipos de estruturas para ficar rígido, como por exemplo a fibra de vidro e a resina, né, que aí elas dão bastante rigidez, e eu posso usar alguns tipos de massa também para criar algum tipo de textura, né. Então basicamente são essas as técnicas que eu utilizo no meu trabalho, mas aí isso varia bastante de paleoartista para paleoartista. Quais são as habilidades necessárias para se tornar o paleoarte? Bom, eu acho que acima de tudo você tem que dominar um pouco da técnica artística, né, aí vai variar, aquela que você preferir, você tem que ter um domínio mínimo dessa técnica para você poder traduzir corretamente, né, a conceito científico e tornar aquilo compreensível. E, principalmente, dominar o conhecimento envolvido na composição. Então você tem que saber um pouco de paleontologia, você tem que saber de biologia, de geologia, né, você tem que conhecer esses aspectos para você poder saber interpretar o fóssil e poder usar as referências da maneira adequada, né, para você reproduzir aquilo na composição. Então acho que esses elementos, eles são fundamentais e, mais uma vez, tem que estar sempre se atualizando, tem que estar sempre lendo muito, né, sempre acompanhando as tendências, sempre acompanhando as novas descobertas,
para que você possa se manter atualizado e isso se reflita também no seu trabalho, porque a paleontologia ela é muito dinâmica, né? Ela muda muito com as novas descobertas, então você precisa estar sempre atento para que isso acompanhe também e reflita no seu trabalho. Quais são os impactos da tecnologia na paleoarte? Eu acho que são muito importantes, né? Cada vez mais a gente percebe que a tecnologia ela tem sido usada com muito mais frequência na composição dos trabalhos, né? Então, por exemplo, as técnicas mais tradicionais de desenho, de pintura e de escultura, elas cada vez mais dão lugar a ferramentas digitais, né? Então, hoje são pouquíssimos os paleoartistas que ainda trabalham com pincel, com tinta, com nanquim. A maioria trabalha com mouse ou com a mesinha, o tablet, né, do computador. Então você usa softwares para você criar desenhos, composições digitais, assim como você também modela, cria modelos 3D digitais, que depois você pode fazer várias funções. Você pode animar, pode pôr numa animação, num vídeo, pode inclusive imprimir também esses modelos, né, na forma de 3D, criar modelos reais a partir dessas impressões. Então, assim, essas ferramentas, essas tecnologias, elas estão cada vez mais presentes, e eu acho que os paleoartistas, de modo geral, têm acompanhado bem e têm feito muito uso desses recursos para poder compor essas imagens, né. Eles têm muitas ferramentas, né, disponíveis, recursos de textura, de efeitos de luz e sombra, e acaba que é um processo, né, de execução que às vezes acaba ficando mais rápido também, porque como a gente tem que lidar com prazos muito curtos, as ferramentas digitais, elas permitem que você conclua a composição com muito mais rapidez, você não tem que ficar esperando secar a tinta, você não tem que ficar esperando secar a resina ou a massa, que às vezes é um tempo que demora, né, então atrasa muito o processo. E com as ferramentas digitais você consegue criar, conseguir obter esses efeitos com uma maior agilidade. Como estudar e se preparar para a carreira? Fundamental estar sempre acompanhando a literatura, ter curiosidade, buscar as referências importantes na biologia, na geologia, da própria paleontologia, de fotografia também, referências fotográficas que ajudam você a ter uma visão fotográfica para que você possa reproduzir isso na composição, né. Estudar muito as técnicas artísticas, as melhores que se aplicam para o trabalho que você quer seguir. Então acho que isso é super importante, né. Estar sempre atento aos cursos que são oferecidos, às oficinas, quando tiver oportunidade, fazer um estágio, né, em um laboratório de paleontologia, em um museu, ou até numa oficina de arte também, que são todos conhecimentos fundamentais que você vai criando um repertório para você depois traduzir isso no seu trabalho, projetar isso no seu trabalho e se transformar num profissional ali de nome, de sucesso. Quais são as novas tendências? Eu acho que as ferramentas digitais, a gente também tem visto o avanço muito grande aí da inteligência artificial, né, ela é uma ferramenta também, ela é muito polêmica em alguns aspectos, né, a gente sabe que quando ela é usada sem critério, ela acaba comprometendo muito a qualidade do resultado, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas se a gente souber fazer um uso também, ela pode ser um auxiliar aí no trabalho, em muitos aspectos, né. A questão da modelagem 3D e da impressão 3D também são grandes tendências hoje, então cada vez mais as técnicas de reproduzir peças que a gente utilizava antes, usando moldes com borracha de silicone, estão cada vez, tendo menos espaço, então hoje é muito mais frequente a gente trabalhar com modelos digitais e a impressão 3D. E aí você consegue criar, reproduzir várias coisas nesses equipamentos, e acho que são todos recursos que podem ser explorados, né, sabendo fazer isso de uma maneira interessante, lembrando sempre que eles são ferramentas, eles não são o objetivo final, eu acho que todos eles têm a muito a contribuir para o alcance, né, e para a missão que a Paleoarte se coloca de realmente levar as pessoas, conectar as pessoas com esse passado, né, que é através da imagem, através da arte, através da experiência visual, né, tátil, sensorial. Como a paleoarte ajuda na educação e divulgação científica? Ela é fundamental, né, porque o mundo dos fósseis é um mundo que ele é muito distante, às vezes, da realidade, da compreensão das pessoas, né. Os fósseis quase sempre são fragmentados, são incompletos, né.
Quando você olha muitas vezes o fóssil, você às vezes tem dificuldade de entender o que ele representa, o que que ele significa. Quando a gente pensa no fóssil como produto de um tempo muito antigo, essa conexão também ela se torna algo muito difícil da gente atingir, né. Então a paleoarte ela acaba criando essa conexão, né. A gente vê isso muito claramente no museu. A gente que trabalha no museu, a gente vê isso, a gente testemunha isso, em tempo real, né, porque a gente vê as pessoas, por exemplo, olhando para a vitrine, vendo o fóssil original, né, que quase sempre está todo fragmentado, todo deformado, e aí, de repente, ela olha do lado do fóssil, ela tem uma representação daquele organismo, né, uma imagem, um modelo, e aí ela começa a entender o sentido daquilo, né, então ela começa a se conectar com aquele fóssil, ela entende a importância daquele material. Então a paleoarte ela faz isso, ela não só transmite o conhecimento, ela populariza esse conhecimento, mas ela ajuda as pessoas a se conectarem com esse patrimônio que é muito importante, né, dá um significado para esse patrimônio, que ele sozinho, né, sem essa ajuda, ele acaba realmente perdendo muito da sua essência, né, para quem não está familiarizado. Então a paleoarte ela tem essa importância fundamental para realmente conectar e inspirar também, né, porque muitos, acabam seguindo, né, se interessam pela temática, acabam seguindo muitas vezes a carreira, porque foram inspirados através dos trabalhos paleoartísticos que viram nos museus, nos livros, nos documentários, né, nas reportagens, nos canais do YouTube, e aí elas se encantam com aquilo, e elas querem saber da onde vem aquela informação, da onde que vem aquela interpretação, né. E aí elas começam a entender que aquilo é produto de uma experiência, de um trabalho, uma metodologia de investigação que parte do fóssil, né, e isso é muito bacana, isso é a grande contribuição que a paleoarte tem a oferecer aí para a ciência e para a conservação desse nosso patrimônio que é tão rico, tão importante. Qual é a maior recompensa de ser paleoartística? Eu acho que a melhor recompensa é quando a gente recebe o carinho do público, né, quando a gente recebe mensagens do tipo: "Olha, eu me interessei por paleontologia", ou então: "Hoje eu me tornei paleontólogo, porque lá atrás eu vi o seu trabalho, eu fiquei encantado com as ilustrações que você fez naquele livro, e aí eu fiquei inspirado e aquilo me abriu um mundo novo e eu fui seguir carreira". Ou então, quando as crianças vão no museu aqui onde eu trabalho, e aí tem os meus modelos, as minhas ilustrações lá, e elas ficam encantadas, né, quando elas querem tirar foto, e elas falam: "Nossa, que coisa sensacional, que lindo", né, "Que bacana". E aí elas ficam encantadas. Então eu acho que esse carinho, esse retorno do público é o que mais faz valer a pena o trabalho, mesmo com todos os desafios. Quais suas dicas de livros, artistas, de referências para estudar um pouco mais? Olha, infelizmente, assim, a parte de livros, né, para estudar paleoarte, a gente não tem grandes opções, né. A maior parte dos livros que a gente tem, que falam sobre o assunto, são livros que quase todos estão em inglês, são livros importados e acabam sendo livros pouco acessíveis. Existem, acho que algumas páginas, né, a gente tem alguns locais na internet que exploram os temas da paleoarte. Aqui no Brasil a gente tem alguns canais muito bacanas, o próprio canal do Heitor de Sá, eu acho muito legal, ele traz vídeos muito didáticos, ele é muito simpático, ele é muito carismático também, né, e tem um trabalho maravilhoso. E eu acho que ele trabalha essas questões paleoartísticas de uma maneira muito fácil das pessoas compreenderem. Então, como um caminho, eu acho que pode ser muito legal para você ter uma introdução, né, dos desafios da paleoarte. No exterior, a gente tem um outro paleoartista chamado Mark Whitton. Ele é paleoartista e ele também é pesquisador. Ele tem um blog onde ele faz vários textos bacanas falando também sobre paleoarte, embora seja em inglês, né? Mas aí hoje você também tem as ferramentas de tradução, então dá para a gente ler um pouco mais, ter mais contato. Aqui no Brasil, assim, de livros, a gente vai ter vários que são livros ilustrados, na verdade não são sobre paleoarte, mas são livros ilustrados, né, por grandes paleoartistas brasileiros aí. A gente tem os próprios livros do professor Luiz Aneri, que tem grandes paleoartistas que contribuíram, né, com o trabalho dele, tem eu, o próprio Rodolfo Nogueira, mais recentemente tem o Júlio Lacerda, Camila Scher.
todos são muito bem ilustrados, então para você ter contato com a produção paleoartística nacional é uma boa pedida, né. Tem o próprio Animais Pré-Históricos do Brasil, agora também, que não é um livro sobre paleoarte, mas ele tem um capítulo que ele fala um pouquinho sobre o que que é paleoarte, sobre a importância, né, do trabalho, então é uma dica legal também. E buscar os cursos, né, buscar os cursos sobre o assunto. Um deles a gente oferece, o Paleozou oferece em parceria com a Nasor, que é a empresa do Henrique Zimmermann, que você já conhece. A gente faz oferece um curso online, né, um curso de 40 horas, que é muito legal, em que a gente explora o assunto de uma maneira muito bacana. Geralmente ele dura uns 4 meses, 4, 5 meses esse curso, e é bem bacana, e sempre quando a gente abre turmas novas, a gente divulga ou no perfil do Paleozou ou no perfil da Nasor também. Então essas são algumas das dicas, assim, que eu deixo para quem se interessar, para quem quiser ter aí um pouquinho mais do e seguir, né, também seguir os perfis, né, as redes sociais têm vários perfis de paleoartistas brasileiros e do exterior também, que não só mostram os seus trabalhos, mas mostram também o passo a passo, né? Qual o método que eles usam, como que eles produzem. Então é uma forma legal de você também ver essas várias abordagens, essas várias formas de fazer paleoarte, vale muito a pena também. Se você quiser deixar o seu arroba, seus projetos, falar do seu site. Ah, maravilha! Bom, para quem quiser conhecer mais do meu trabalho, né, tem o projeto Paleozou. O projeto Paleozou ele tem um site principal, que é o www.paleozoobr.com. Então lá você tem o grande catálogo da fauna pré-histórica brasileira, são quase 1.000 espécies que estão todas ilustradas no site, vale muito a pena conhecer. E além do site, a gente tem as redes sociais. Então, o Paleozou tem o perfil no Facebook, tem o perfil também no Instagram e tem um perfil no YouTube, né? Inclusive, a gente faz também podcasts de bate-papos, né? Assim como esses que a gente está fazendo agora, a gente também chama vários colegas aí da paleontologia, da paleoarte, para participar. Então, fica a dica para quem quiser conhecer. Qualquer um deles é só procurar PaleozoBR, né? No caso do Instagram e do Facebook, @PaleozoBR, e a mesma coisa no YouTube também, né? A gente tem uma lojinha também com alguns produtos, né, que a gente disponibiliza para quem quiser, camiseta, caneca, que é uma forma de ajudar o projeto também. E agora tem essa novidade aí, que é o Animais Pré-Históricos do Brasil, né, que é um material super bacana, que está chegando agora, muito bonito, assim, já estamos aí com centenas de leitores já que já adquiriram, todo mundo está adorando, está apaixonado. E a dica também que vocês podem adquirir, o livro ele tem 2 versões, né, existem 2 versões do livro, uma que é a versão comum, que é essa aqui que eu mostrei, que é a brochura, né, ela está sendo disponibilizada pela plataforma Wiclap, e existe uma versão de capa dura, que é uma versão mais robusta, né, o conteúdo é o mesmo, mas ela tem um acabamento mais bacana, né, e essa está sendo disponibilizada pela plataforma Clube de Autores, tá? Os links no próprio perfil social do Paleozou, lá nas redes, vocês encontram facilmente, e fica a dica aí, que tá muito bonita, vale muito a pena. É um projeto, é um trabalho de 20 anos, e que agora está disponível para todo mundo, e tá bem legal. E é isso aí. Muito obrigado, Felipe, pela participação. Muito obrigado, ouvintes, por ter ficado até aqui o final, ter escutado tudo. E eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem, curtir, compartilhar esse podcast para todo mundo e aproveitar, se vocês quiserem, apoiar o podcast para ele se manter. Muito obrigada. Maravilha! E tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço e não deixem de curtir aí o trabalho da Grace, que é maravilhoso, viu? Obrigadão mais uma vez e até a próxima. Até a próxima.